Meus amigos, dia de mais uma prévia, tudo que você precisa saber para a AFC Norte em 2022. Ravens, Browns, Bengals e Steelers, uma das divisões mais competitivas da liga, que apesar de nunca ter os 4 times muito bons, é uma das divisões mais interessantes. E hoje a gente vai falar tudo sobre esses 4 times, contratações, jogadores perdidos, draft e o que esperar para a temporada deles. E aí a parte mais legal desse vídeo, que é a gente vai ver os titulares de cada um desses times, pra gente saber exatamente o que esperar. Inclusive já tá tendo pré-temporada e a gente já tá conseguindo ver o desempenho de algum desses jogadores. Vamos ficar de olho porque tem muita coisa legal depois da vinheta. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos começar hoje com o Cleveland Browns, um time que, nossa, é uma montanha-russa pro torcedor, né? Desde o hype enorme que não corresponde, até começar a ir bem, mas não corresponder ao hype, até cair de novo e agora ser uma grande incógnita. Vamos dar uma olhada no que aconteceu na off-season. Antes, 2021, né? Eles terminaram com 8 vitórias e 9 derrotas, terceiro lugar na divisão e não foram para os playoffs. A comissão técnica que volta para esse ano é a mesma que assumiu há 2 anos atrás, em 2020, com o Kevin Stefanski como técnico principal, o Alex Van Pelt como coordenador ofensivo e o Joe Woods como coordenador defensivo. Ele se mantém para esse ano. O que rolou de contratação e perda de jogadores na off-season? Primeiro, a dança das cadeiras de quarterbacks. Então, eles contratam Jacoby Brissett, que era dos Dolphins, e contratam Deshaun Watson, que era dos Texans. O Deshaun Watson, um quarterback absolutamente talentoso, com todos aqueles problemas de acusação de assédio sexual que vem extra-campo. Se você não tá sabendo de toda essa questão do Deshaun Watson, tem mais de 2, 3 vídeos aqui no canal falando sobre isso. Perderam o quarterback Case Keenum e perderam o quarterback Baker Mayfield para os Panthers, é claro, né? A gente sabe disso muito bem. Ou seja, 2 quarterbacks saem, 2 entram. O Deshaun Watson tá suspenso, por regra da NFL, decisão da NFL, por 6 jogos, mas a NFL tá recorrendo, o que pode fazer ser ainda mais. Então, a princípio, Jacoby Brissett por 6 jogos e Deshaun Watson volta depois, mas pode piorar. Outros jogadores, eles perderam o cornerback Troy Hill para os Rams, eles perderam o defensive tackle Malik Jackson, eles perderam o wide receiver Rashard Higgins para os Panthers, eles perderam o tight end Austin Hooper para os Titans, eles perderam o wide receiver Jarvis Landry para os Saints, eles perderam o center J.C. Treader, que é um baita center, tá na free agency, e eles perderam o linebacker Mack Wilson para os Patriots na troca pelo Chase Vinovich, defensive end. Além dele, o Jacoby Brissett e o Deshaun Watson que eu falei pra vocês, Jaquim Grant, wide receiver ex-Bears, que é um baita retornador, rompeu o ligamento cruzado anterior e tá fora da temporada. Então é um baita jogador, mas tá fora dessa temporada. Trouxeram também o wide receiver Amari Cooper, que é excelente. Lembrando que eu não falo todos os jogadores perdidos, nem todos os jogadores contratados, mas sim os principais e mais relevantes. Além disso, eles perderam 2 kickers, inclusive o principal, e o punter principal também. Então, uma reformulação no special teams aí dos Browns, né? O draft dos Browns não foi tão relevante assim, porque eles não tiveram escolhas na primeira e segunda rodada. Eles tiveram escolhas na terceira rodada, 3 delas, mas só a partir daí. Então eles pegaram o cornerback Martin Emerson na terceira rodada, o defensive end Alex Wright na terceira rodada e o wide receiver David Bell na terceira rodada. No resto do draft eles pegaram o defensive tackle, kicker, que é o Cade York, que eu já vou falar pra vocês que ele já vai assumir a titularidade, running back, wide receiver, defensive end e um center. Eu não falo o nome desses jogadores de quarta, quinta rodada pra lá, porque é difícil desses caras se destacarem. Quando se destacam, aí eu cito, tá? Beleza, sabendo tudo que rolou na off-season, como os Browns vêm para a temporada? Quarterback titular, Jacoby Brissett, até que o Deshaun Watson volte, e aí é o Deshaun Watson, então vamos deixar Jacoby Brissett. Running backs, uma das melhores duplas de running backs, Nick Chubb e Kareem Hunt, mas o Kareem Hunt pediu troca. Eu não acho que ele vai sair, mesmo ele tendo pedido troca, mas é bom deixar registrado. Ele pediu troca e pode sair, é uma coisa pra gente ficar de olho. Wide receivers, Amari Cooper e Donovan Peoples-Jones são os principais. A gente viu uma queda boa aí de grupo de recebedores dos Browns, que tinha Odell Beckham Jr., que apesar de nunca fazer muita coisa no Browns, tava lá, Jarvis Landry e tudo mais. Agora a gente tem a Amari Cooper e Donovan Peoples-Jones, que tá evoluindo um pouco e tal. E o tight end David Njoku, que é um cara que eu gosto bastante. É uma linha ofensiva muito interessante com Jedrick Wills do lado esquerdo,
Do lado direito, tackle Jack Conklin, que lidou com lesões, tem que ficar de olho nisso, mas já foi ao Pro e é um excelente tackle. O left guard é o Joel Bitonio, Pro Bowl. O right guard é o Wyatt Teller, Pro Bowl. Muita gente diz que é uma das melhores duplas de guard da NFL. E o center é o Nick Harris. E aí é a parte mais questionável, porque ele vai disputar com o Poncet, né? Mas ele já tá sendo usado, o Nick Harris, como center principal no training camp. Então deve ser o Nick Harris mesmo. Defesa, e aí aqui é a parte que eu mais gosto dos Browns. O front seven tem 4 jogadores de linha defensiva, 3 linebackers, Myles Garrett do lado esquerdo, Jadeveon Clowney do lado direito, isso pode alternar, é só uma suposição. Jadeveon Clowney renovou o contrato. E no meio Jordan Elliott e Tevin Bryan, os 2 defensive tackles. Os linebackers são Jeremiah Owusu-Koramoah, um cara que eu gosto bastante, que eu tô curioso pra ver de novo esse ano. Anthony Walker Jr., eu vou colocar ele como titular, mas pode ser o Jacob Phillips também, vai ter esse duelo aí de posição. E o Sione Takitaki, o outro linebacker. A secundária é uma das que eu mais gosto. Tem o Denzel Ward e o Greg Newsome, de cornerbacks, que são muito bons. E o Grant Delpit e o John Johnson, de safeties, que também não é o melhor grupo da NFL, mas são jogadores que eu gosto bastante de ver jogar. Special Teams, como eu falei pra vocês, mudou kicker, mudou punter. O kicker é o Cade York, draftado esse ano. O punter é o Corey Boyorques, vai ser o punter. E o retornador, já que o Jaquim Grant machucou, deve ser o Demetric Felton, que é um dos running backs da equipe. Os Browns, assim como todos os times dessa divisão, enfrentam 2 outras divisões, a AFC Leste e a NFC Sul. AFC Leste, Patriots, Dolphins, Bills e Jets. E a NFC Sul, Buccaneers, Saints, Panthers e Falcons. Além disso, os Browns especificamente enfrentam Chargers, Texans e Commanders. Aí é pela regra da NFL de um representante de cada uma das divisões, que são essas aí. Beleza, vamos pro Cincinnati Bengals então. Time de Super Bowl, né? É um time com potencial gigantesco e que tá todo mundo curioso pra ver nesse segundo ano de dinastia. Com muitas aspas, porque ainda não ganhou nada, mas é um timaço. Então, em 2021, 10 vitórias, 7 derrotas, primeiro lugar na divisão, foram pros playoffs, ganharam dos Raiders no Wild Card, ganharam dos Titans na rodada divisional, foram pra final de conferência contra os Chiefs, os imbatíveis, e ganharam na prorrogação 27-24 e foram pro Super Bowl em Los Angeles contra os Rams, Super Bowl 56, e perderam, apesar de lutarem bravamente, e deixar claro pra todo mundo que é um time jovem, mas muito, muito promissor. Claro que a comissão técnica volta para esse ano, a mesma que é desde 2019, quando teve a grande reestruturação dos Bengals, com Zac Taylor como técnico principal, Brian Callahan como técnico ofensivo, coordenador ofensivo, e o Lou Anarumo como coordenador defensivo. Os Bengals tiveram mudanças bem significativas para essa temporada, perderam vários jogadores de linha ofensiva justamente para reforçar essa linha ofensiva, mas também não conseguiram renovar com alguns jogadores e tal. Mudam algumas coisas, além de ainda ser um timaço. Então vamos lá. Perderam o defensive tackle Larry Ogunjobi para os Steelers, perderam o cornerback Darius Phillips para os Raiders, perderam o tackle Riley Reiff para os Bears, que é um bom tackle, desculpa. Perderam o guard Quinton Spain, perderam o cornerback Vernon Hargreaves, perderam o safety Ricardo Allen, que se aposentou, perderam o wide receiver Alden Tate para os Falcons, perderam o tight end CJ Uzomah para os Jets, perderam o linebacker Wyatt Ray para os Jaguars, além de perder o center Trey Hopkins, o cornerback Trey Waynes e o guard Fred Johnson para os Bucks. A quantidade impressiona, mas nenhum desses jogadores é tipo, nossa, perder esse cara ferrou. Talvez o Riley Reiff, que é um bom tackle, mas a gente já vai ver que isso daí foi sanado. Então quem eles contratam na free agency para suprir um pouco disso? O guard Alex Capa, dos Bucks, baita guard, beleza. O center Ted Carras, dos Patriots, baita center, titular absoluto, beleza. Baita que eu digo, não é nossa, excelente, mas titular na hora ali já. O tight end Hayden Hurst dos Falcons e o tackle Lael Collins dos Cowboys. Então, em termos de linha ofensiva, é uma nova linha ofensiva, quase, 3 novos jogadores, mas com um pouco de entrosamento já se torna muito forte. Além disso, no draft, na escolha 31 pegaram o safety Dexton Hill, na escolha 60, segunda rodada, o cornerback Cam Taylor-Britt, na escolha 95, terceira rodada, o defensive tackle Zachary Carter, além de um tackle, um safety e um defensive end. Dito isso, qual deve ser o time titular dos Bengals para 2022? Bom, esse ataque aí é difícil falar mal, é um ataque monstro. Joe Burrow é o quarterback titular,
todo mundo curioso pra ver o cara porque ele é absurdo. Joe Mixon é o running back maravilhoso. E aqui, os Bengals têm um grupo de recebedores tão absurdo que eu vou pedir pro Gretão colocar apenas um running back no gráficozinho aí, e 3 wide receivers, porque o grupo de wide receivers dos Bengals é o que mais impressiona. Então, Joe Burrow, Joe Mixon, os wide receivers, Ja'Marr Chase, absurdo, T. Higgins, absurdo, e Tyler Boyd, absurdo. Não tem nem o que falar. O tight end perde CJ Uzomah, traz Hayden Hurst, que é um cara que era interessante dos Falcons e que pode ser bem interessante nesse time também. A linha ofensiva deve ficar assim. Do lado esquerdo, Jonah Williams, o guard do lado esquerdo, Jackson Carman, o center, Ted Karras, o guard do lado direito, Alex Capa, e o right tackle, La'el Collins. E isso já coloca a linha ofensiva muito melhor do que ela era antes. Vamos para a defesa. O front seven é composto de 4 jogadores de linha defensiva. Sam Hubbard do lado esquerdo, Trey Hendrickson do lado direito. DJ Reader no meio e BJ Hill no meio, os 2 defensive tackles. Os linebackers, Logan Wilson, Jermaine Pratt e Akeem Davis Gator. Aqui é a parte que eu acho que pode melhorar. É claro que o Sam Hubbard e o Trey Hendrickson dão aquela pressão pro quarterback, mas eu acho que falta bons linebackers nessa equipe. E é uma coisa que a gente pode ter mais pra frente. É uma secundária interessante com os cornerbacks Chidobe Awuzie e Eli Apple e os safeties Von Bell e Jesse Bates. Muito importante falar uma coisa, tá? Os Bengals foram pro Super Bowl, isso não significa que eles são top 2 time na NFL. Eu ainda coloco Bucks, Packers, Chiefs, Bills na frente dos Bengals. Isso não significa que eles têm um potencial gigante, que eles não têm um potencial gigante e que eles são um time muito jovem ainda evoluindo e que a gente vai ver muita coisa, tá? Special Teams, o kicker Evan McPherson, absurdo, o punter Kevin Huber e o retornador deve ser o Trent Taylor, provavelmente. Eles enfrentam, como eu falei, a AFC Leste, a NFC Sul e mais Chiefs, pesado, Cowboys, pesado e Titans, pesado. Calendáriozinho difícil para os Bengals aí esse ano, vai ser interessante. Minha opinião, aliás, eu não dei a dos Browns, né? Pra mim, os Browns, eles seguem ali. Eu acho que passam vitórias de derrotas, mas seguem em terceiro lugar na divisão. Os Bengals, eu acho que disputam o primeiro lugar da divisão com os Ravens. Calma, a gente já vai chegar lá, não crucifiquem ainda. Mas vai ter... Eu ainda acho que vai ser uma temporada 10-7. Eu acho que vai ser uma temporada ainda boa, mas difícil. Pittsburgh Steelers, uma baita fanbase no Brasil, uma fanbase que tá bem triste com a saída do seu quarterback principal, mas muito mais do que isso, né? Com a perspectiva de qual vai ser o próximo quarterback. Calma. 2021 eles tiveram uma temporada 9-7-1, ficaram em segundo lugar na AFC Norte, foram pros playoffs onde perderam o wild card contra os Chiefs. A comissão técnica é quase a mesma. O Mike Tomlin, técnico principal desde 2007, lógico que ele continua. O coordenador ofensivo Matt Canada, que é o mesmo do ano passado, volta para esse ano. E com a saída do Keith Butler, que foi coordenador defensivo do ano passado, ele não foi para uma promoção nem nada disso não, tá desempregado. O Terrell Austin vai estrear como coordenador defensivo. Vamos ver como é que foi um pouquinho da off-season dos Steelers. O quarterback Big Ben Roethlisberger, que estava há mais de 15 anos na franquia, se aposentou. Perderam o wide receiver Ray McCloud para os 49ers, perderam o wide receiver Juju Smith-Schuster para os Chiefs, perderam o wide receiver James Washington para os Cowboys. São 3 wide receivers que eu gosto de ver jogar, e são 3 perdas significativas. Vamos lá. Perderam o tight end Eric Ebron, também o quanto esse cara dropa, ele tinha um potencial tão grande nos Colts, chegou nos Steelers, foi embora. Perderam o offensive tackle Trey Turner para os Commanders, perderam o defensive end Taco Charlton para os Saints, perderam o Steven Tuitt, defensive end que aposentou, perderam o linebacker Joe Schobert e o cornerback Joe Hayden. Ou seja, alguns titulares relevantes. Vamos ver quem eles trouxeram. Quarterback Mitchell Trubisky, que era reserva do Josh Allen, para ser titular. Aí doeu. Mesmo assim, eles pegaram o quarterback no draft, mas eu não acho que ele vai ser titular imediatamente. Enfim, Mitchell Trubisky. Contrataram o guard James Daniels, do Bears, titular imediato, ótimo. Contrataram o center Mason Cole, dos Vikings, titular imediato, ótimo, já vou falar pra vocês também. Contrataram o defensive tackle Larry Ogunjobi, era Browns, falei agora há pouco. Contrataram o linebacker Miles Jack, era Jaguars, também muito bom. Contrataram o cornerback Levi Wallace, era Bills, muito bom. Contrataram o safety da Monte Kazi, dos Cowboys e... o Gunnar Olszewski, wide receiver e retornador dos Patriots. Isso é relevante porque é sempre bom ter um retornador e eu
eu sou Patriots, então torcida dos Steelers eu digo, esse cara é bom, cara, eu gosto bastante do Gunner. No draft, um draft bem interessante dos Steelers que pegaram na primeira rodada um quarterback, o Kenny Pickett, um dos meus favoritos para esse draft, na minha opinião, que estava mais pronto para ir pra NFL. Na segunda rodada, o wide receiver George Pickens, titular absoluto, o cara tá mandando muito no practice squad. Desculpa, no training camp, confundi as duas palavras. No training camp, no treinamento. Na terceira rodada pegaram o defensive tackle de Marvin Leo. E geralmente eu falo de 3 escolhas só. Mas na quarta rodada eles pegaram o wide receiver Calvin Austin, que é o cara que eu gosto bastante e que eu quero ficar de olho. Além disso, pegaram um tight end, um linebacker e mais um quarterback lá pro final. Vamos para os titulares dos Steelers então. Mitchell Trubisky é o quarterback. Pode ser o Mason Rudolph, falaram que tá tendo uma competição. Meu Deus. Quem sabe o Kenny Pickett, mas o Kenny Pickett é calouro. Calouro é difícil, ainda mais um calouro como a classe desse ano, que não era melhor, é difícil ser titular imediato. Mas eu adoraria ver isso. Eu acho que o pessoal dos Steelers prefere arriscar do que ir com o Trubisky, mas a vida não é assim. Vou falar pro Gretão também usar só um running back pra essa formação, porque os Steelers têm bons wide receivers, mas eu quero falar de uma coisa também. Então vamos lá. Najee Harris é o running back. Wide receivers, eles têm o Deontay Johnson, que provavelmente vai ser o wide receiver 1, tem o Chase Claypool e tem o George Pickens. O George Pickens, ele tá mandando muito bem no training camp e pode crescer nesse elenco aí muito rápido. Mas tem esses 3 wide receivers, não é o melhor grupo da NFL, mas eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse ano. Tight end é o Pat Freiermuth. A linha ofensiva me preocupa um pouco, mas vamos lá. Dan Moore, left tackle, é um cara que não era titular, assumiu a titularidade, sofreu pra caramba, teve uma melhora, vamos ver. Guard do lado esquerdo, Kevin Dotson, o Mason Cole já chega como center, o James Daniels já chega como guard do lado direito, e o Chukwuema Okorafor, que é o tackle do lado direito, Chucks, né? É talvez a coisa mais segura dessa linha ofensiva aí, em termos de já estar no time e ter acabado de renovar. Defesa. O front seven com 3 jogadores na linha defensiva. Larry Ogunjobi, Tyson Alualu no meio e o Cameron Hayward. Nada a falar aqui, muito interessante. Linebackers, TJ Watt como pass rusher, Devin Bush e Miles Jack no meio, excelente, e o Alex Highsmith. Secundária, Levi Wallace de cornerback e Cameron Sutton de cornerback também. Não confundir com Cortland Sutton, wide receiver dos Broncos. Safeties, Minkah Fitzpatrick e Terrell Edmonds. Eu não tenho um A pra falar dessa defesa. É uma baita defesa que eu gosto muito. A gente vai ter que ver o trabalho do novo coordenador defensivo, Terry Walston, porque eu gosto muito dessa defesa. Em termos de ataque, pra mim o que limita isso daí é o quarterback e o desempenho dos wide receivers como um grupo, mas eu gosto também. Special Teams é o Chris Boswell, continua sendo kicker, o Presley Harvin continua sendo punter e o Gunner, que eu falei pra vocês, Gunner Olszewski, vai ser o retornador. Os Steelers enfrentam a AFC Leste e NFC Sul e mais Eagles, Colts e Raiders nessa temporada. Pra mim, os Steelers podem dar trabalho como os Steelers sempre dão. Ainda acho que Ravens e Bengals podem ser melhor. Já vou chegar nos Ravens. Mas eu acho que os Steelers podem dar trabalho e podem até surpreender. É um time que eu gosto e que depende inteiramente do quarterback e do seu coordenador defensivo. Mas eu confio no Mike Tomlin. Baltimore Ravens. Golim, por que você tá dando tanta fé pra um time que não tem recebedor e que fez 8-9 na temporada passada e foi lanterna da divisão? Vamos lá. 8 vitórias e 9 derrotas, 4º lugar na AFC Norte no ano passado, não foram para os playoffs. Voltam esse ano com o mesmo técnico, lógico, John Harbaugh, desde 2008, e voltam com o Greg Roman, coordenador ofensivo desde 2019. A diferença é o coordenador defensivo, Mike McDonald, que era coordenador defensivo em Michigan e vem agora que o Don Martindale saiu para ser coordenador defensivo nos Giants. Beleza. Quem eles perderam, quem eles mantiveram na off-season? Perderam o tackle Alejandro... Olha isso, 4 jogadores dos Ravens aposentaram. Alejandro Villanueva, tackle, aposentou. Safety Anthony Levi, aposentou. O Derek Wolfe, defensive end, aposentou. E o punter Sam Koch aposentou. Além disso, defensive tackle Justin Ellis foi para os Giants ser titular lá. O center, o Bradley Bozeman, foi para os Panthers ser titular lá. Safety Deshaun Elliott foi para os Lions. 2 wide receivers perdidos, Sammy Watkins para os Packers e Marquise Brown para os Cardinals em troca de uma primeira rodada. Já vamos ver que os Ravens fizeram 2 escolhas de primeira rodada no draft desse ano. Perderam 3 running backs, Tyson Williams, Devontae Freeman e Lavonte Murray. Isso é muito ruim, Golim? Não, porque ano passado os Ravens foram acometidos pelo bug das lesões.
Todos os running backs principais lesionaram e mais um monte de jogador, então eles trouxeram desesperadamente outros. E agora que os caras estão melhores, eles podem focar neles e abrir mão desses, porque senão o teto salarial explode, né? E quem eles trouxeram pro time? O safety Marcus Williams, do Saints, titular imediato. Morgan Moses, tackle ex-Jets, titular imediato. Michael Pierce, defensive tackle dos Vikings, mesma coisa. Running back Mike Davis, que era dos Falcons. Branch Urban, defensive tackle, que era dos Cowboys. Kyle Fuller, cornerback, que era dos Broncos, para dar uma profundidade de elenco. Corey Clement, running back, que era dos Cowboys, para dar uma profundidade de elenco. O draft dos Ravens foi muito interessante. Eles pegaram um dos meus jogadores preferidos na 14ª escolha, que é o safety Kyle Hamilton, que já no jogo de ontem, porque eu tô gravando esse vídeo na sexta, não sei quando que vocês estão vendo. No jogo de pré-temporada que os Ravens tiveram contra os Titans, ele já teve um fumble forçado e recuperação que foi absurdo. Então eu tô muito curioso para ver o Kyle Hamilton. Draftaram o Tyler Linderbaum na escolha 25, center, também titular imediato, além do linebacker David Ojabo, que eu gosto bastante, na segunda rodada. E tiveram várias outras escolhas, em que pegaram defensive tackle, offensive tackle, 2 cornerbacks, 2 tight ends, punter e running back. Com isso, como os Ravens vêm para a temporada 2022. Lamar Jackson é o quarterback, não tenho o que falar, o cara é absurdo, tira coelho da cartola, já foi MVP, não tenho o que falar. Eu não destaco fullbacks, nem fica no desenho aí, mas Patrick Ricard é um dos melhores fullbacks da liga e ele é um Baltimore Raven. Running backs a gente tem que pôr 2, porque é um grupo muito forte, com o retorno de J.K. Dobbins e Gus Edwards, que machucaram ano passado. Wide receivers pode ser o problema dos Ravens, porque não tem um Ja'Marr Chase, não tem um Amari Cooper e tudo mais. Mas tem o Rashad Bateman, que é um cara draftado no passado, que eu ainda tô no barco do Rashad Bateman, wide receiver 1, voando esse ano. Vou cravar aqui, o cara vai mandar bem. E o Devin Duvernay, que foi muito bem ano passado em outras coisas, retorno, special teams e tudo mais, e que deve jogar mais como wide receiver esse ano, pelo menos é o que indica o depth chart, o elenco, a profundidade de elenco do Ravens para esse ano. Tight end Mark Andrews, um dos melhores tight ends que tem o Mark Andrews, então isso não é tanto problema. Linha ofensiva pode ser uma das boas, excelentes linhas ofensivas da NFL, com Ronnie Stanley do lado esquerdo, Ben Powers, o guard do lado esquerdo, Tyler Linderbaum chega e assume center, Kevin Zeitler do lado direito imediatamente também, e o Morgan Moses chega dos Jets para ser tackle do lado direito imediatamente. Defesa. A gente tem uma linha defensiva com 3 jogadores, Calais Campbell, Michael Pierce e o Justin Madubuike. Eu acabei de ver como é que fala o nome desse cara, mas já me esqueci já. Justin Madubuike, se eu falei muito errado, vocês me corrijam. Acho que é Madubuike, uma coisa assim. Atrás dele, o Odafe como pass rusher, como o cara que vai atrás do quarterback, Josh Bynes e Patrick Quinn no meio, e o Tyus Bowser como outro pass rusher do outro lado. Secundária que pra mim tá simplesmente absurda. Marcus Peters e Marlon Humphrey são os cornerbacks, Kyle Hamilton e Marcus Williams são os safeties. Meu amigo, fazer um passe contra os Ravens vai ser uma tarefa árdua. Ficar com a bola, com o Odafe chegando na sua cara e Calais Campbell e tudo mais, também não vai ser tão fácil assim. E correr com a bola talvez seja um pouco melhor. Vamos ver o que dá. Special Teams, os Ravens têm simplesmente o melhor kicker da liga, Justin Tucker. Jordan Stout é o punter, draftado esse ano, já vai assumir. E o Devin Duvernay é o retornador, muito provavelmente. Os Ravens enfrentam Giants, Jaguars e Broncos, além da AFC Leste e da NFC Sul. Dito isso, vocês entendem a minha expectativa para os Ravens esse ano? Um time que sofreu muito com lesões ano passado, mas que para mim chega esse ano para disputar liderança da divisão, cara. Os Bengals têm um calendário complicado e tudo mais, e beleza. Olha a diferença, porque todos os times dessa divisão enfrentam a AFC Leste e a NFC Sul, beleza. Então todo mundo enfrenta Tom Brady, todo mundo enfrenta Bills e tudo mais. Só que os Bengals pegam Chiefs, Cowboys e Titans, os melhores times de cada uma dessas divisões, teoricamente. Os Ravens pegam Giants, Jaguars e Broncos. Então, tipo, pode ser 3 vitórias que os Ravens têm que os Bengals podem não ter, que são jogos difíceis. Por isso e por muito mais, eu digo que eu acho que vai ser Bengals e Ravens ali disputando o primeiro e segundo lugar. Aí eu acho que pode ser Steelers e Browns. Sinceramente, eu acho que é isso. Diz aí embaixo o que você acha. Por favor, deixa o gostei, porque ajuda muito, esses vídeos dão muito trabalho. E a gente se vê na próxima prévia, que é da NFC Norte. Hora de falar deles. Packers, Lions, Bears e Vikings. Um grande abraço para todos vocês. Foi!